Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu, História e Artes. É um vídeo bastante difícil de fazer porque é complexo e tem desdobramentos. Eu vou compartilhar o link também no meu canal original, porque eu creio que é uma discussão que interessa aos dois canais. O julgamento de Deus, ou Deus no banco dos réus, conforme a tradução, é um docudrama de 2008, produzido pela BBC da Escócia e feito para a televisão exclusivamente. É baseado numa peça de teatro escrita por Elie Wiesel e que é baseada em uma espécie de lenda sobre um episódio que teria ocorrido no campo de extermínio de Auschwitz, em que, às vésperas de serem assassinados, vários prisioneiros judeus fizeram um julgamento para resolver, para tentar descobrir quem havia quebrado o pacto entre Deus e o povo judeu. Como vocês veem, é altamente complexo, são camadas e camadas e camadas. Inclusive, devido ao momento político, eu preciso tomar muito cuidado para que o meu vídeo não seja denunciado ou para que eu não venha sofrer a pecha de antissemita só porque eu não concordo com o sionismo. Então, é aquela coisa, vai ser longo e vai ser difícil. E provavelmente vai haver algumas quebras, porque o meu computador é velho e para importar da câmera estou tendo dificuldades. Então, vamos lá. Eu quero começar falando um pouco sobre a origem do argumento, porque existe essa espécie de lenda sobre um julgamento feito sobre o pacto entre o Deus do Antigo Testamento e o povo judeu em várias fontes. O que o Elie Wiesel fez foi pegar a ideia e transformar numa peça de teatro, mas ele imprimiu suas próprias convicções nisso. A peça do Wiesel difere um pouco do corpo da própria lenda. E aí, quem foi Elie Wiesel? Porque isso é extremamente importante. Elie Wiesel foi um sobrevivente do Holocausto. Ele nasceu, e eu vou me permitir usar a cola porque é muita informação. Ele nasceu em 1928 na Romênia, isso significa que ele ainda era um pré-adolescente ou um adolescente quando foi parar nos campos de extermínio, e faleceu em 2016 em Nova York. Durante toda a sua vida nos Estados Unidos, ele foi conhecido como um pacifista, muito embora tenha apoiado as iniciativas do Estado de Israel, inclusive quando houve o massacre nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, no Líbano, permitido por Ariel Sharon.
Então, há uma ambiguidade na figura do Wiesel. Mas até aí, ele foi para lá de condecorado, tem trocentos doutorados honorários e escreveu mais de 50 livros, porque ele trouxe a si a missão de denunciar o Holocausto. Então, ele tem o Nobel da Paz de 86, ele tem a Legião da Honra, que é a comenda francesa mais prestigiada, ele é cavaleiro da Ordem do Império Britânico, quer dizer que poderia se chamar de Sir se quisesse. E uma curiosidade, em 2001, Fernando Henrique Cardoso, então quase no fim do seu segundo mandato, deu a ele a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, que não é mencionada em nenhuma das listas de condecorações, porque talvez seja considerada algo menor, mas que eu achei uma referência numa notícia da Folha de São Paulo. Ele foi prisioneiro em Auschwitz e Buchenwald, junto com o pai dele. Quer dizer, a família dele, que era pai, mãe, 3 irmãs, e ele foi aprisionada na Romênia, foi deportada para os campos na Polônia e fez uma via crucis ali. No final, só ele e 2 irmãs sobreviveram, foram morar na França e depois da França ele passou aos Estados Unidos. Em 1979, ele escreveu essa peça de teatro que em inglês chama The Trial of God, que é o julgamento de Deus. Mas era assim que se chamava o docudrama da BBC na primeira vez que eu assisti, anos e anos atrás, mais de uma década atrás. Depois passou a ser listada como Deus no banco dos réus. E eu não sei se isso foi para chamar público, porque existe um livro do C.S. Lewis homônimo, ou sei lá por quê. O que eu sei é que em 2008 a BBC da Escócia lança esse docudrama, que às vezes é listado como documentário também, e que vocês podem assistir na plataforma Vimeo, e eu acredito que no YouTube também tenha. É só procurar e procurar muito, porque quando algo é assim tão obscuro ou controverso, é mais difícil de achar na internet. A internet e o Google, principalmente, nos obriga a ficar no óbvio. Às vezes, quando estamos pesquisando alguma coisa mais completa, é preciso descartar os primeiros 30 resultados que não passam do óbvio e mergulhar ainda mais na pesquisa. Se você pesquisa no Google e se atém aos 3 primeiros resultados, lamento informar que você está fazendo errado. Então, vamos lá. O docudrama, o julgamento de Deus, seria ambíguo no título. O julgamento de Deus, The Trial of God, como é o original na peça do Wiesel, implica em que não apenas você pode estar julgando Deus, mas Deus pode estar julgando você também. God on Trial, que é o nome do docudrama, inverte essa questão. E aí fica explícito que é Deus que está em julgamento. Talvez por isso as traduções variem entre o nome da peça e o nome do docudrama. Ele tem uma ambientação de cenário único no que se refere ao transcurso do julgamento. É uma filmagem escura dentro do pavilhão
medonho, é uma reprodução do pavilhão onde estão os prisioneiros, e ele é todo em tons de sépia, puxando para o cinzento, é impressionante. Ele alterna cenas em que há um grupo de turistas visitando esse mesmo alojamento e o campo de Auschwitz. É curto relativamente, tem 1h26, mas é preciso, não poderia ser mais curto nem mais longo, é exato. E é muito bem construído, os diálogos são muito bons. Eu não cheguei a ler a peça do Wiesel, eu procurei, mas não consegui baixar, eu não sei por que motivo, mas eu quero pensar no que esses diálogos no filme têm de interessante, porque há ali um equilíbrio na hora de colocar as posições que quase parece um daqueles textos gregos de defesa de pontos de vista. Você tem ali o cara que é um religioso, você tem o que abandonou a religião, você tem o cientista e você tem o cara que se arrogou o papel de presidir o julgamento, porque é alguém que na vida anterior participou do sistema de justiça e tem uma noção de como isso acontece. Então, a partir dali, várias testemunhas surgem contando suas experiências pessoais. São outros prisioneiros vindos de diversas partes do leste europeu e mostrando, né, as suas perspectivas e como eles percebem não apenas o pacto entre Israel e Israel no sentido bíblico, a Judéia, né? Que é uma diferença entre o geográfico, que é a Judéia, e Israel, que é o povo, né? Mas essa diferença entre o pacto e o que está acontecendo naquele momento no mundo real. E o sujeito que defende que o pacto existe, o tempo todo ele está se remetendo a que eles já foram massacrados e perseguidos durante a história, muitas vezes, e que sempre, a partir do sacrifício deles, surgiu algo melhor. Que o povo judeu, como uma entidade abstrata, foi beneficiado no longo prazo a cada vez que houve um desses sacrifícios em massa. O mantra dele é: Hitler vai morrer, a guerra vai acabar e nós vamos sobreviver. E isso talvez traga o surgimento de algo muito melhor. Ao longo do tempo, Deus nos expurga, Deus nos purga, Deus nos purifica. E esse também é um ritual de purificação. E aí, a partir dessa fala dele, os outros vão se pronunciar. Os outros vão dizer: espera aí, a questão aqui não é a história, não é o passo do tempo, é o que nós fizemos de errado, por que ele nos abandonou, e ele vai argumentar que várias vezes ao longo da história pareceu que Deus abandonara, mas no final eles saíram fortalecidos. Vai haver os argumentos que permeiam qualquer discussão entre ateus e devotos. A questão de que a história se desenvolve a revelia, que não há uma presença desse Deus, que a letra da Bíblia é historicamente datada, que as lendas ali contidas têm um cunho político.
A perspectiva do físico, que aparece mais ao final, é de que a insignificância da experiência judaica em relação à vida dos seres humanos na Terra, a existência da Terra dentro da Via Láctea e a imensidão do universo é algo que transforma Deus em pouco mais do que irrisório. E depois a fala, antes do veredito ser finalmente proferido, de um outro prisioneiro, que ele diz o seguinte: para promover esse pacto, Deus nos fez assassinar e assassinar e assassinar pessoas. Deus foi implacável com o Egito, matou milhares de inocentes, matou crianças para promover o nosso pacto. A questão não é se o pacto existe. A questão é que nesse momento ele se voltou contra nós e ele está fazendo contra nós o que ele fez a favor de nós com outras pessoas. Que é também um argumento muito elegante, muito bem feito. O grande problema para mim é que há um senão na maneira como tudo isso se desenvolve. Apesar de você encontrar ali uma discussão filosófica de altíssimo nível, com referências históricas perfeitas, impecáveis, com diálogos extremamente bem construídos, o vício está de que na obra do Wiesel, pelo que eu pude pesquisar, fica implícito que, apesar dele dar todos os outros argumentos, o argumento com que ele simpatiza é exatamente do cara que defende o pacto, e que a alegação sobre que cada sacrifício conduzia a uma coisa melhor é a defesa da criação do Estado de Israel. Nada disso está colocado em palavras, nada disso, mas fica implícito quando comparado com o ativismo do Wiesel durante a sua vida, que apesar dele defender a paz, dele ter se autonomeado esse defensor da memória do Holocausto, como um passo para que a humanidade cresça e melhore, ele considera o Estado de Israel um benefício à humanidade e um preço a pagar. E é aí que todos os meus sinais de alarme apitam. Porque eu poderia perfeitamente, como ateia que sou, assistir a esse filme e gostar como eu gostei, pensando de um ponto de vista ateu e pensando que os argumentos dos ateus e dos descrentes, dos desiludidos, dos desesperançados entre os prisioneiros são muito melhores que o argumento de quem defende o pacto e de quem defende a existência de Deus, porque eu estaria vendo meus próprios pensamentos ali legitimados. Mas eu não posso fazer uma leitura tão superficial. Então, eu preciso pensar no conjunto, em quem foi Elie Wiesel, por que ele escreveu do jeito que escreveu, como eu já delineei aqui, e o que isso implica. Porque no final desse filme, a moça pergunta ao velho, ali, na hora em que eles estão deixando Auschwitz,
e subindo no ônibus da excursão turística. E então, qual foi o veredito? E ele fala, olha, eles consideraram Deus culpado, mas nós ainda estamos aqui. Toda essa ambiguidade tem toques sutis de que o autor considera que ele escolheu pensar na própria experiência e na experiência da sua família como algo que contribuiu para um bem maior. E essa é uma outra discussão. Essa é uma discussão que permeia o âmbito da memória e não da história. A construção da memória a partir de determinados parâmetros é algo muito sério e é algo que nós estamos vendo acontecer na nossa frente. Então é preciso tomar cuidado. Essa questão das disputas de narrativas, ela não tem o menor sentido para a história e a historiografia, porque a história se baseia em fatos. E na interpretação desses fatos dentro de teorias aceitas academicamente e com lastro. Não na fala de institutos liberais e neoliberais ou de filósofos analfabetos. A construção de memória é diferente, porque a construção de memória permite que vozes não autorizadas, que implicações políticas e o rumo da opinião pública em um determinado momento tomem parte. E a disputa das narrativas se dá na construção da memória. E nós estamos vendo memórias totalmente divorciadas sendo construídas ao nosso redor de eventos contemporâneos. E essa é a nossa luta atual, do dia presente, do hoje. A questão do Holocausto foi sequestrada ao longo do tempo para fins políticos. E Elie Wiesel não está inocente nisso, muito embora a sua construção de memória tenha sido celebrada ao longo de toda a sua vida. Nesse sentido, eu gostaria de recomendar para quem se interessar pelo assunto, inclusive porque como eu vou linkar esse vídeo lá no meu canal original, provavelmente as pessoas vão se interessar muito mais por essa questão da construção da memória do que propriamente em assistir ao filme, porque os dois canais têm públicos diferentes. Então eu gostaria de recomendar A Indústria do Holocausto, de Norman Finkelstein, que tem como subtítulo Reflexões sobre a exploração do sofrimento dos judeus. Finkelstein, que é um cientista político nascido nos Estados Unidos em 1953, e ele é nosso contemporâneo, quer dizer, muito mais meu que de vocês jovens, né? Mas é um livro interessantíssimo que faz uma análise séria sobre o uso político do Holocausto. E Finkelstein é filho de 2 sobreviventes aos campos de extermínio que emigraram para os Estados Unidos.
e que não aceitaram nem procuraram as indenizações pagas pelo governo alemão aos sobreviventes do Holocausto. Então ele dedica uma parte do livro para esmiuçar essas indenizações, para esmiuçar todas as questões em volta do Estado de Israel. É um livro curto, mas é um livro excelente, de fôlego, muito bem escrito e com dados irrepreensíveis. Tanto que é um livro que você não vai ver por aí que foi enterrado pelo o lobby da memória. O outro livro que eu gostaria de recomendar, muito embora eu não concorde com a maior parte das premissas do autor, mas é para vocês entenderem como se realiza essa disputa pela memória, é esse aqui. Memória do Mal, Tentação do Bem, Indagações sobre o século XX, do Tzvetan Todorov. Certo? Que é um filósofo búlgaro nascido em 1939 e falecido em 2017. Ele mesmo tendo convivido com alguns desses fenômenos em vida, por ser do leste europeu. São dois livros que eu recomendo, muito embora eu tenha ideias diferentes sobre vários desses temas, para que vocês que se interessam pelo assunto entendam que esse é um assunto em disputa, que não é porque existem alguns historiadores, cientistas políticos e pensadores em geral que tentam criticar o uso da memória do Holocausto, que nós estejamos negando o Holocausto. O Holocausto é um fenômeno histórico, é um fenômeno que existe no espaço e no tempo, que é verificável dentro de qualquer parâmetro metodológico da nossa área, e que o que a gente discute é a disputa dessa memória e a maneira como ela é usada até hoje, não só pela indústria cultural, mas por todo o soft power e o hard power à volta do Estado de Israel, de maneira execrável. Isso nós podemos constatar. Da mesma maneira como o tal do Holodomor ucraniano, que pega um fato histórico que é a morte de pessoas por inanição, em um momento em que esse fenômeno se estendia a toda a União Soviética e a Europa também, porque obedecia a uma série de mecanismos muito maiores que a vontade do Stalin, e como isso foi construído a partir de premissas falsas e é usado até hoje para justificar o neonazismo ucraniano. Sabe, existe essa disputa sobre a memória, existe, é um fato, e nós precisamos entender, quando temos acesso a uma versão baseada em memória e não em historiografia academicamente reconhecida, de onde vêm essas memórias, como elas foram buriladas ao longo do tempo e como é que isso nos afeta. Então, e eu espero ter destrinchado passo a passo cada um dos argumentos, eu recomendo Deus no Banco dos Réus, de 2008. Considero um telefilme de excelente qualidade, com aquela qualidade irrepreensível da BBC no que diz respeito à seleção de atores, à qualidade das suas interpretações, à construção de cenários, ao uso da fotografia,
ao ritmo e aos diálogos. Eu recomendo que quem tiver acesso à peça teatral do Wiesel faça a própria comparação e veja onde diverge, onde converge. E quem quiser se aprofundar na discussão, que vá além, que veja essas questões da memória, da sua construção, da defesa de determinadas memórias, dessa ideia do bem contra o mal, essa ideia de denunciar o mal para ver se algo de bom surge dessa denúncia, e nesse sentido a obra do Primo Levi como um todo tem que ser chamada à discussão. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo nos dois canais. Eu quero fazer essas interações com mais frequência para manter os canais dialogando um com o outro. Quem for ao meu canal original vai encontrar uma extensa produção historiográfica. Quem for ao meu canal Museu vai encontrar filmes, livros, obras de arte, ou algo que me toca e que faz parte da construção do meu conhecimento. Um historiador sem bagagem cultural é só um burocrata das cronologias. Então, eu faço questão de compartilhar com vocês também as minhas referências mais amplas. Quem for ao museu vai encontrar na aba Vídeos bastante material, e na aba ao vivo uma série de lives que eu fiz no início do canal, mas que depois eu preferi voltar ao formato em vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Espero que vocês se cuidem, que tenham um ótimo resto de semana e até a próxima.